Já pararam para pensar que o que a gente come não alimenta só o nosso corpo? Pois é, alimenta também o cérebro, influencia o humor, a memória, tudo. É isso mesmo. E olha, não é só papo não. A ciência está mostrando cada vez mais que a chave para um cérebro mais, sabe, equilibrado, focado, pode estar literalmente na nossa cozinha. Então, bora mergulhar nesse universo. A gente vai descobrir juntos quais são esses alimentos que, com base no que a ciência já sabe, podem dar aquele up no nosso bem-estar mental. Ok, mas antes de sair falando da lista de compras, é super importante a gente entender o porquê disso tudo. Pensa no cérebro como uma máquina super complexa, que precisa do melhor combustível para funcionar bem, sabe? E esse combustível de primeira vem, claro, de nutrientes bem específicos. E aqui entra uma peça-chave que é fascinante. É o tal do eixo intestino-cérebro. Pensa numa autoestrada de mão dupla ligando direto nosso sistema digestivo ao cérebro. Ou seja, cuidar do intestino com a comida certa tem um impacto direto em como a nossa mente se sente. É incrível, né? Beleza, então vamos entrar na primeira categoria de alimentos poderosos para o cérebro. A gente vai falar sobre as gorduras. Mas calma, as gorduras boas. Elas são essenciais, tipo o tijolo e o cimento, para a estrutura e para a comunicação das nossas células cerebrais. E o grande astro aqui, sem dúvida, é o ômega 3. Peixes como salmão, sardinha, eles são lotados de DHA e EPA. Pensa nesses nomes como um verdadeiro upgrade para o software do cérebro. Eles fazem os neurônios conversarem melhor e ainda por cima combatem a inflamação. O resultado, um humor melhor e um pensamento mais afiado. Tá, mas e na prática, como faz? É bem mais simples do que parece, viu? A ideia é tentar colocar um peixe desses no prato umas 2 vezes por semana. Parece pouco, né? Mas é um passo pequeno com um potencial de benefício, olha, gigante. Seguindo na lista dos nutrientes estrela, vamos falar da colina. Onde a gente acha? Principalmente na gema do ovo. A colina é a matéria-prima para um neurotransmissor chamado acetilcolina. Pensa nesse cara como gerente da nossa memória e da nossa atenção. Fundamental, né? E agora, olha só que interessante essa imagem. É a prova concreta. Um estudo clínico mostrou exatamente isso. O grupo que consumiu colina se saiu muito, mas muito melhor em testes de memória verbal do que o grupo que não consumiu. Os números não mentem. Tá aí para ver. E o mais legal é que não foi só um estudo isolado, não. Essa frase aí resume o que várias pesquisas de longo prazo mostram. Consumir colina de forma consistente está ligado a um envelhecimento mais saudável do cérebro. É basicamente um investimento no futuro da nossa mente. Mudando de assunto, mas ainda nesse universo, agora a gente vai falar dos guarda-costas do nosso cérebro. São os famosos antioxidantes. Eles protegem nossas células do estresse do dia a dia e dos danos. E aqui a gente tem uma dupla de peso. De um lado, as oleaginosas, nozes, amêndoas, que são cheias de vitamina E. Ela funciona como um escudo protetor para as nossas células cerebrais. Do outro lado, frutas vermelhas e, sim, chocolate amargo. Eles são carregados de polifenóis que diminuem a inflamação e ainda melhoram a circulação de sangue no cérebro. E, de novo, a dica prática é super simples. Coisa de um punhado de nozes ou amêndoas por dia. É um hábito pequeno, fácil de encaixar na rotina, que com o tempo faz uma diferença enorme para proteger o cérebro. E tem mais protetores nessa lista, viu? Os vegetais verdes escuros tipo espinafre, couve, eles são ricos em folato e vitamina K, que ajudam a produzir os neurotransmissores que equilibram o nosso humor. E, de novo, o chocolate amargo. Os flavonoides dele não só melhoram a circulação, como também dão uma forcinha na liberação de serotonina, que é o neurotransmissor da sensação de bem-estar. Bom demais, né? Agora, para fechar o círculo, a gente vai voltar lá no começo. Lembram do eixo intestino-cérebro? Pois é, agora a gente vai falar exatamente sobre como alimentar esse nosso segundo cérebro com os famosos probióticos. Então, alimentos como iogurte, kefir, esses fermentados em geral, eles são as melhores fontes de probióticos, as bactérias do bem. Quando a gente equilibra a nossa flora intestinal com eles, o cérebro sente o efeito direto. Pode ajudar a diminuir a ansiedade, a melhorar a cognição. É a prova viva daquela conexão intestino-cérebro funcionando. E claro, a ciência está aí para confirmar. Esse slide mostra um achado bem legal. Um estudo com idosos saudáveis mostrou que a suplementação com probióticos melhorou 2 coisas ao mesmo tempo: a cognição, ou seja, o raciocínio, e a própria sensação de bem-estar mental deles. É um resultado bem completo.
Bom, estamos chegando na reta final. Agora é a hora de juntar todas essas peças do quebra-cabeça e pensar numa estratégia prática para montar uma alimentação que realmente dê suporte para a nossa saúde mental. Então, vamos a um resumo, quase uma lista de compras para o cérebro. Peixes com ômega 3 para a comunicação das células, ovos com colina para a memória, oleaginosas, frutas vermelhas e vegetais escuros como protetores e, claro, chocolate amargo e iogurte para o humor e para o intestino. Esses são os heróis da nossa história de hoje. E olha, o ponto mais importante de tudo isso é o seguinte: não precisa ser uma mudança radical do dia para a noite. A grande sacada é começar pequeno. Escolhe 1 ou 2 desses alimentos, coloca na rotina e seja consistente. É a consistência que, no longo prazo, vai trazer os resultados mais poderosos. E para a gente terminar, fica uma pergunta para reflexão. Depois de tudo isso que a gente viu, qual desses alimentos parece mais fácil ou mais gostoso de começar a incluir na rotina? A jornada para um cérebro mais saudável pode começar de verdade na próxima escolha que a gente fizer para o nosso prato.